Fala galera, tudo bem? Esse vídeo eu quero dedicar aos cristãos principalmente, mas aos evangélicos em particular, mas serve para todos os cristãos também. Esse vídeo é um vídeo resposta ao pastor Iago, né? Eu quero comentar, na verdade, algumas atitudes do pastor Iago Martins, do canal no YouTube Dois Dedos de Teologia, que tem falado algumas coisas no Twitter que ao meu ver, são coisas completamente equivocadas. O pastor Iago, ele ele tá fugindo, digamos assim, da responsabilidade dele, e acredito que ele esteja traçando um caminho um tanto perigoso e errado mesmo, julgando outras pessoas de amaldiçoados, de servo de Satanás, como ele coloca nesse post aqui, né, sejam anátemas, tratando pastores, líderes evangélicos como adoradores de Baal, como idólatras, simplesmente porque defende o governo Bolsonaro. Então, eu quero falar algumas coisinhas que aconteceram essa semana, a começar pela declaração de voto no presidente Bolsonaro por parte do pastor Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá é um dos líderes mais influentes do Brasil, né? Um líder evangélico respeitadíssimo por todos. E ele declarou essa semana que votaria no Bolsonaro, né? Ele disse que fez um jejum, né, a favor do Brasil, certo? Não foi um jejum para Bolsonaro ganhar nem nada, não. Foi um jejum para que Deus tenha misericórdia do Brasil, para que nos tire da situação que nós nos encontramos. E ao final desse jejum, ele decidiu votar no Bolsonaro, porque Bolsonaro é o candidato que mais se aproxima daquilo que ele acredita. Ele reforça no vídeo que ele não é fã do Bolsonaro, ele não tem amores pelo Bolsonaro, mas ele entende que nesse momento de polarização é necessário que você escolha um mal menor para que o Brasil continue avançando, saia dessa situação que se encontra, né, nas palavras do pastor Luciano Subirá. Eu quero dizer para vocês que eu sou muito fã das pregações, das palavras do pastor Iago Martins, né? Teologicamente ele é, para mim, impecável, um cara muito inteligente, mas politicamente falando, ele é um cara que, ao meu ver, ele está se perdendo. Na verdade, já se perdeu, né? Ele não entende que as pessoas, os evangélicos, estão com Bolsonaro, não é para idolatrar o Bolsonaro, é entendendo que o Lula é um mal maior, assim como disse o Luciano Subirá, e é um cara que é pró-aborto, é a favor das drogas, né, defende assassinatos, roubos. Então é muito complicado você defender um cara desse. E nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, né, e alinhar também junto com a igreja o que é que nós queremos para nós. Não é possível deixar no mesmo pé de igualdade um cara que defende as liberdades, defende a liberdade de culto, e colocar um cara que defende a Nicarágua, que foi onde foram presos padres, né? As missas foram fechadas, as igrejas fechadas. Um cara que é a favor do comunismo, que diz que a religião é aquilo que anestesia o homem, que ela precisa ser extirpada. Então não tem como colocar o Bolsonaro em pé de igualdade com o Lula. E isso é algo muito pragmático e óbvio. Esse é o pensamento de todos os cristãos. E foi isso que o pastor Luciano Subirá falou, e é isso que nós evangélicos acreditamos. Aí essa semana, líderes cristãos evangélicos decidiram fazer um podcast collab, né? Todos os podcasts em um só, para entrevistar o presidente Bolsonaro, para tirar algumas dúvidas e etc. Logicamente, o propósito do podcast era promover a imagem do presidente Jair Bolsonaro, né? Era colocar o presidente Bolsonaro lá em cima para que ele pudesse ganhar voto, para que ele ganhe a eleição e para que ele tire o Lula, né, dessa disputa. Esse era o propósito. Não era um propósito de vou chamar o Bolsonaro aqui para bater nisso porque ele falou isso, porque ele falou aquilo e tal. Tiveram essas perguntas, sim. Só que o propósito era que ele se defendesse e ele ganhasse voto. Não era pressionar o candidato.
o Iago Martins, ou ele entendeu tudo errado, ou ele está falando isso simplesmente para criticar os líderes religiosos, né? Então, ele disse, não, mas vocês, quando é que vai ser a entrevista com os próximos candidatos, etc. Nunca, porque a ideia do podcast não é promover um ou outro candidato, é promover exclusivamente o presidente Jair Bolsonaro, para que ele ganhe, para que ele continue defendendo as pautas que nós acreditamos. É simplesmente isso, e parece que o Iago Martins, ele não entende, né? Aí ele fala, eu entrevistei o Sérgio Moro, eu entrevistei tal, e eu pressionei, fiz aquilo, fiz isso. Cara, beleza, o seu propósito era extrair o máximo possível das ideias dos candidatos para decidir em quem votar. Só que no caso do Collab, a ideia do podcast é promover o presidente Bolsonaro para que ele ganhe a eleição. Isso você não entende. Isso você não entende. O problema do Iago Martins é ele fica dizendo, chamou um cara e tal, o presidente Bolsonaro disse que xingava assim, e aí os pastores tal, tava lá no podcast com um cara dizendo que xinga mesmo. O presidente Jair Bolsonaro começou o podcast dizendo que era católico, já começa por aí. O presidente Bolsonaro disse que sim, que bebe uma cervejinha. Só que o problema que o Iago Martins não entende é que o presidente Bolsonaro não estava lá como um pastor. Ele estava lá como um candidato à reeleição, como um presidente da república. E nós evangélicos, nós não queremos um cara pastor, não. Então não adianta vir com a crítica dizendo, você chamou um cara que disse que ia xingar, não sei o que. Ele pode xingar, se ele quiser, certo? Ele pode deixar de ir para a igreja no domingo para ir para a praia. Pode, muito bem. Se ele quiser, ele pode ir para um show de uma banda do mundo. Pode. Porque ele é o presidente da república, nós não queremos um pastor, nós queremos um presidente. É isso que o Iago não entende. Quando o Bolsonaro vai para uma reunião com algum pastor, nós precisamos entender que ele vai como um presidente. Se ele xingar, ok, xingou, beleza. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um cara que melhore a vida do brasileiro. Nós não queremos um cara que fique no quarto orando, que faça jejum. Não, seria ótimo, mas não é o que temos para hoje. Não tem como. Até o pastor Luciano Subirá, que é alvo das críticas aí do pastor Iago Martins, ele próprio pergunta no podcast do presidente Bolsonaro, que ele fala assim, o senhor prometeu um cara terrivelmente cristão para o STF. Eu quero saber por que o senhor prometeu isso, se nós evangélicos nunca pedimos um ministro cristão. Simplesmente pedimos um ministro que ame o Brasil, que respeite a Constituição, e é isso, acabou. E é exatamente baseado nessa pergunta do pastor Luciano Subirá, que eu digo que nós não queremos um presidente evangélico, terrivelmente cristão. Não, nós só queremos um presidente que honre o seu povo, que permita as liberdades do seu povo, a liberdade de culto, que não persiga religiosos, que vá contra o aborto, que vá contra roubos, né, furtos, que não enxergue o criminoso como uma vítima da sociedade. E o que temos para hoje é o presidente Jair Bolsonaro. E o Iago Martins, ou ele finge que não entende, ou ele realmente não quer entender. Aí fica criticando quem defende Bolsonaro. Disse também que era muito triste que o pastor Luciano Subirá tenha declarado voto para o Bolsonaro. É muito triste, declarou voto para o Bolsonaro, é inadmissível. Mas o próprio Iago declarou voto, pediu voto para o Ciro Gomes. Veja essa postagem aqui. Ou aqui, não sei onde vai estar, acho que é aqui. Veja essa postagem, que ele diz que se a gente for civilizado, a gente vai eleger o Ciro Gomes. Ou seja, não posso pedir voto para o Bolsonaro, mas posso pedir para o Ciro Gomes. Quem diz que vai votar no Bolsonaro é adorador de Baal, é idólatra. E quem diz que vai votar no Ciro Gomes é o quê? Por que não é idólatra? Eu sei que o Iago Martins, ele é decepcionado com o Bolsonaro. Questão de pandemia, essas falácias todas da mídia que ele acreditou. Ele é decepcionado com o presidente Bolsonaro. Mas eu sei que no fundo ele quer o melhor para o Brasil. Mas ele está confundindo muito as coisas. Não é porque você é pastor, não é porque você tem uma influência que você vai deixar de se posicionar. Você tem que se posicionar sim, declarar votos. Um pastor, ele conduz o rebanho. E quando você vê um cara que é candidato, que quer acabar com o seu direito de cultuar ao seu Deus, e um candidato que
por mais que você ache ele ignorante, ou sei lá o que for, é um cara que ele preza pelas liberdades, é obrigação do pastor de orientar o rebanho. Se não, que pastor é esse? Você não vai obrigar o membro a voltar e vai deixar, vai sair do ministério se você voltar em fulano e tal. Não, mas você orientar, você precisa. É um dever de todo pastor. Então você que é cristão, você analise muito bem as propostas dos candidatos, veja em quem você vai votar, certo? Esse só foi um vídeo de desabafo, resposta rápida, porque de fato muitos cristãos eu percebi que estão sendo levados a refletir sobre não votar no presidente Bolsonaro por causa das palavras do pastor Iago Martins. Reforço que tenho muita admiração por ele, mas que nessa questão ele está extremamente enganado. Valeu, forte abraço e é nóis.